Vamos lá. Lembrei o que a gente viu da última aula? Não entendi a pergunta. Você lembra aí o que a gente viu da última aula? Sim. Aquela nossa consulta lá que a gente fez do banco de dados, treinando o Select, certo? Salvando o SQL de debug, né? Para a gente já poder pegar lá com o usuário quando der algum erro, alguma coisa. E já estamos fazendo também aqui a nossa rotina de imprimir o TXT, certo? Certo. Então, tá aqui. Bom, o que a gente precisa seguir aqui agora? Ó, a gente definiu a nossa função, a gente fez a nossa estética aqui para poder utilizar aqui a tabela, certo? Fechando o ambiente aqui no final. Deu um setenv para abrir o ambiente para a gente poder utilizar as coisas que tem dentro do Proteus. Message box para depois a gente poder utilizar lá a questão dos filtros, certo? Se o filtro tá ok lá, se a pessoa deixou seguir, a gente vai fazer o nosso processamento. Se não tem um alias definido, pego o próximo alias livre. Faça a consulta no banco. Se ela deu erro, vamos ter um processo de notificação de erro. Se não, impressão de pedidos, como deseja realizar a impressão. Temos aqui TXT, CSV, Excel, T-Report e visualizar. Então, por enquanto, estamos trabalhando com TXT. Certo. Consulta do banco, já fizemos aqui, colocamos a nossa query, certo? Estamos salvando em SQL. Abre o banco, consegue verificar aqui se encontrou alguma informação. O imp.txt nada mais faz do que cria um cabeçalho, depois, enquanto não é o fim da tabela, prepara uma linha e imprime ela, certo? Ó, prepara uma linha, pula a linha, prepara outra linha, pula a linha, tudo numa única string, e no final escreve um arquivo, Certo. beleza? Primeiro passo, agora sabemos o que essa nossa função faz, certo? Então, vamos fazer o pdoc dela. Imprime o resultado da consulta em um arquivo txt. É uma função, estamos usando na release 12.1.27. Autor, data de hoje, construção inicial do fonte, sem parâmetros, sem return. Observação também não utilizaremos. Beleza, documentamos a nossa função. Cinfo, ela atendeu o que a gente precisa, certo? Próximo passo, a gente precisa agora imprimir um CSV, certo? Um CSV nada mais é do que uma planilha do Excel, certo? Só que qual que é o grande benefício que a gente tem do CSV quando a gente está utilizando o Proteus? Tá? O CSV ele é um arquivo Excel, mas que você consegue visualizar o conteúdo dele dentro de um editor de texto. Tá? Você não precisa exatamente do Excel para conseguir abrir um CSV. Já um XLS, XLSX, se você tentar abrir ele aqui no Visual Code, ele fica todo bagunçado, né? Porque ele tem a codificação da ferramenta. Tá? Então, com isso, toda vez que eu falo quero imprimir um CSV, o que eu preciso fazer? A mesma coisa que eu faço para imprimir um TXT. E qual que é a diferença? O meu pipe, no lugar dele, vai ser um ponto e vírgula. Certo? Com isso daqui, ó, já estamos imprimindo um arquivo CSV. Certo? Da mesma forma, sabemos o que a nossa função faz. Como um bom programador, usaremos Ctrl+C, Ctrl+V. Imprime o resultado da consulta em um arquivo CSV.
É o mesmo PRW, função 1227, o autor é o mesmo, a data é a mesma, a construção inicial do fonte. Informação, qual que é o cabeçalho da informação? Filial, número do pedido, etc. Duas linhas, certo? Filial, pedido, emissão, cliente, produto, descrição, etc. Certo? No caso do Excel, já não faz sentido a gente pular duas linhas. Por quê? Eu vou abrir ele, no caso do CSV, não faz sentido a gente pular duas linhas, porque eu já vou abrir ele no Excel. Então eu já entendo que a primeira linha ali para a gente vai ser um cabeçalho. A gente consegue aplicar filtro e fazer várias outras coisas. Certo? Sim. Então vamos testar ele aqui para ver como é que ficou. Então, Ctrl... Ah, e deixa eu ver se ele já está sendo chamado lá em cima, né? Sim, já está. Então, Ctrl F9. E aí vem a pergunta. Quando eu utilizo um CSV? Tá? Vou te dar um exemplo real que está acontecendo aqui na ISCS agora. Tá? Faturamento parcial, que é isso que eu estava fazendo code review com o Jonathan. Tá bom? No faturamento parcial, quando a FedEx retornar que um produto já foi separado, pode acontecer deles não terem encontrado o produto ou não ter encontrado toda a quantidade que foi vendida. Beleza? Isso caracteriza um faturamento parcial. Tá? O que vai acontecer no caso do e-commerce? Retornou uma ruptura de estoque, ou seja, eu te mandei um produto e você me falou que não encontrou, eu vou remover ele do pedido, vou estornar o pagamento para o cliente e vou faturar o que sobrou no pedido. Entendeu? O que foi encontrado a gente segue, o que não foi encontrado a gente estorna. Tá? Certo. Quando eu faço esse estorno automático, eu preciso fazer mais uma coisa dentro do sistema, que é o quê? Eu movimento a quantidade que tem em estoque lógico para o armazém de perda. Por quê? No meu estoque do Proteus eu estou falando que eu tenho um item. Lá na FedEx eu não encontrei nenhum. Certo? O que eu faço? Eu estornei, então esse pedido não está mais liberado. Então voltou uma quantidade para o estoque. Só que ele não existe. Então eu faço o quê? Movimento ele para o estoque de perda. Certo? A partir do momento que ele vai para o estoque de perda, precisa-se ter um controle. Certo? Qual foi a solicitação de logística? Dispara um e-mail com as movimentações que foram feitas a cada retorno da FedEx. Beleza? E aí, no final do segundo tempo ali, o Júnior falou, cara, e a cereja do bolo, a gente precisaria que isso retornasse para a gente também um anexo em Excel. Entendeu? Porque aí dali eles conseguem copiar e colocar dentro de um controle deles. Tipo, copia a informação e cola lá. Beleza. É possível fazer, só que impactaria no prazo de entrega do projeto. Entendeu? Aí o que a gente faz? Para eu não criar uma classe, pegar a classe e usar quais são os métodos que eu tenho que usar, pegar a informação, se a classe vai ter que ser pintada ou não, qual que é o layout da planilha, etc. Junião, primeiro layout para você, um CSV com essas mesmas informações atende? Claro, atende, e não só num primeiro momento. Para a gente já atende como definitivo. Definitivo. Então o que a gente faz? Salva um CSV e anexa ele no e-mail. Entendeu? Percebe que o desenvolvimento dele é muito mais simples. Né? Você não precisa ficar trabalhando muitos dados. Beleza? Agora imagina, eu quero imprimir esse relatório do sistema, ele tem que ter um cabeçalho com negrito, a fonte itálica, Arial 12, etc, etc, etc. Aí você não tem outra escapatória. Tá? Você não tem escapatória. Você precisa utilizar a classe que vai gerar o Excel para você. Beleza? Alguma dúvida até aqui do que bateu de hoje e da semana passada? Não, por enquanto eu tô tranquilo. Beleza. Então vamos ver esse cara aqui. Como que ele vai se comportar agora? Deseja visualizar? Sim. Como você deseja realizar a impressão? Agora vamos colocar aqui por CSV. Está aqui o nosso arquivo CSV. Certo?
Se eu abro pelo editor de texto, ó, já abre separado por ponto e vírgula. Se eu venho aqui apareceu, tá vendo? O relatório já formatadinho. Legal. Beleza? Então com isso você já tem uma forma de fazer um relatório simples, tá? E aí agora é uma coisa que eu passei em alguns casos que eu precisei fazer esse relatório aqui de uma forma mais rápida, tá? Gerei o meu relatório, só que tá vendo aqui, ó, meu pedido não é 12959, é 012959, tá? Como que eu posso corrigir isso? Porque eu coloquei para sair, ó, 012959. O que você pode fazer? Aqui na sua impressão, ó, você vem aqui, ó, tá vendo o número do pedido? Você concatena aqui uma aspa simples. Que aí o Excel não vai achar que é um número e sim vai entender que é um texto, tá? Outra coisa que geralmente o pessoal reclama, tá vendo aqui, ó, não informado? Olha o espaço que está sobrando, tá vendo? Sim. Aí eu falo, cara, nossa, toda vez que eu adiciono, esse campo aqui ainda tá pequeno, tem campo que você pega, fica um negócio desse jeito, entendeu? Aí o cara vai lá, dá 2 cliques assim para ajustar a coluna e ele ainda continua grande por causa dos espaços. Como que você pode ajustar isso também? Cara, a informação que eu estou imprimindo é uma string? Sim. Então vem aqui, ó, e dou um altrin nele. Por quê? Outro espaço. Dessa forma eu removo os espaços do começo e do final. Entendeu? O da concatenação que fez ali em cima, a aspas, ela tá em branco ali ou não? Ela vai aparecer? Ela aparece dessa forma. Ó. No SQL, ele está achando que isso daqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo diminuir essa tela aqui. Aí. Ele está achando que isso daqui é um número. Então, automaticamente, ele já foi lá e converteu esse cara para número. Toda vez que é 0 à esquerda, o que a gente faz? A gente desconsidera a informação, certo? Quando eu coloquei aqui, ó, que esse cara aqui, ao invés de 01259, ele é um aspas, simples 01259, ó, a aspas some. Ah, sim. Ele fica um sinalzinho, tá vendo? Ó? Número armazenado como texto. Se eu colocar converte para número, ele remove a aspa e o 0. Entendeu? Entendi. Eu fiquei na dúvida se ele ia fazer isso ou se ele ia vir com aspas. Ó, agora se eu ignorar o erro, aí já aparece certinho, ó. Entendeu? Então, ó, vamos ver como é que ficou esse cara, ó. Não vou salvar ele. Salvei. Ctrl F9. Agora na hora que a gente já pega aqui, ó. Ó, no caso do CCV até que ele ainda acabou trazendo aspas aqui, tá vendo? Ele deve estar sempre já vindo como, tá como geral, ó. Se o usuário vir aqui depois e der um enter aqui, alguma coisa do tipo, aí ele vai ficar naquele formatinho. Entendeu? Descrição. Tá vendo aqui agora, ó, quando eu dou 2 cliques aqui, agora ele fica realmente no tamanho máximo da coluna. Ou mínimo, depende do ponto de vista. Beleza?
outra coisa, aqui ó, tá aparecendo como ponto, certo? O ponto, pra gente aqui no Brasil, é o quê? A separação de milhar, certo? Já pro banco de dados ou padrão americano, eles utilizam a separação decimal por ponto, né? Como que eu posso mudar isso dentro do meu relatório? Você pode vir aqui, ó. Você deu um ceval to char, certo? Ou seja, você pegou e transformou um valor para caractere. O que você pode fazer? Você pode usar a função strtran. O que é essa função que faz? strtran. O que ela faz? Ela vai pegar uma informação, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a quantidade. Beleza? Aí você vai falar para ela, olha, procura para mim o caractere ponto. Toda vez que você encontrar o caractere ponto, substitui por vírgula. Entendeu? Ele vai fazer essa alteração. Isso daqui, ele não altera o conteúdo que está aqui dentro. Ele vai retornar para você uma outra string que é semelhante a essa, porém em todo lugar que é ponto vai estar vírgula. Tá? Ou seja, você pega isso daqui e vai ter adicionado dentro de cinfo. Dessa forma. Beleza? Beleza. Um ponto que eu estou olhando aqui, deixa eu ver se faz sentido. 167. Vamos ver aqui, ó. Esse cara. Esse aqui. Substituir. O strtran ele faz exatamente isso, tá? Ó. Localizar ponto, substituir por vírgula. Olha lá, ele vai executando para cada um, tá vendo? Agora vamos pegar essa fórmula aqui, vamos replicar e vamos ver se faz sentido, ó. 167 tá ok, 334, 500, 500, 300 e 167. Bom, então tá mostrando certo, tá? Por que fiz isso? Quando você pega um valor e você transforma ele para um caractere, sempre tem o hábito de olhar se ele está fazendo a conversão correta, tá? Por quê? Certo. Pode acontecer, eu lembro já de ter passado isso e eu não me recordo qual que foi, qual que era o formato que estava o número quando eu passei por isso, tá? Mas vamos supor que aqui o correto era 1716,54, tá? Assim, ó. Certo? 1167,60 e 54, certo? Aí quando transformou esse valor para um caractere, não me recordo da forma que foi, ele achou que era o quê? Que era isso daqui, ó, 167,16. Porque ele se perdeu na questão ali de ponto e vírgula, tá? Então, estou mexendo com o número, cara, não custa nada, dá uma conferidinha, ver se faz sentido o valor. Por exemplo, se o tênis é 167, não faz sentido nenhum ele estar aqui 16,70. Né? Muito menos 1670. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Show! Então agora vamos para o nosso próximo modelinho que vai ser o Excel. Excel, antes a gente utilizava classes que foram desenvolvidas por desenvolvedores que não são da TOTS, tá? Era um user function. Até na ASICS mesmo a gente já usou isso. Para a gente conseguir fazer uma planilha mais elaborada, que era utilizando fontes diferentes, cores, marcação de texto, se ele é negrito, itálico, riscado, sublinhado, se aglutina uma célula ou não, tá? Fórmula, tanto que no CSV, se você colocar ali uma fórmula, não funciona, tá? Já utilizando Excel funciona. E aí, até um pouco tempo atrás, aí, acho que talvez no máximo 1 ou 2 anos, a TOTUS liberou uma classe Excel, tá? Que agora a gente consegue fazer isso,
Só confirmar se é essa daqui mesmo. Isso. FWMS Excel. O nome tá estranho, deixa eu só confirmar se é isso mesmo que é o último que eu usei. É isso mesmo. Bom, por enquanto eu vou tirar essas últimas coisas que a gente fez para deixar em todos os relatórios imprimindo da mesma forma, tá? Desculpa o silêncio de vez em quando que eu tô bocejando muito aqui, mano. Ó, como sempre, vamos lá dar uma olhada na documentação da classe antes de utilizar ela, tá? De princípio aqui, nenhuma restrição quanto a em qual lib ela está disponível, ou então se ela está descontinuada, ou qualquer informação do tipo, tá? Navegamos até o final, tem definição de cada método possível que tem para você utilizar. Bastante coisa, né? Bastante coisa tem ela agora, cara. Tá vendo? Nenhuma informação sobre descontinuação, algo do tipo. Tá? Beleza. Sempre no começo ou no final, principalmente dessas classes de framework, tá? Eles deixam um exemplo, pelo menos básico, de como que funciona essa rotina, tá? Então aqui, ó, o que eu geralmente faço? Tá vendo que é uma user function, certo? Tá executando, ó, Excel, ddrow, etc, etc, etc. No final, return, certo? Copio toda ela. Copiar. Vamos lá no nosso programa e eu coloco uma forma que eu consiga executar aquilo para eu ver o que está sendo feito pelo aquele exemplo da TOTS, tá? No meu caso, eu já tenho aqui a função imp.xc, que já é chamada aqui em cima, certo? O que eu vou fazer? Vamos jogar ela aqui para ver qual que é o comportamento dessa classe, o que ele vai retornar para a gente e se atende à necessidade. Tiro aqui o user function. Tiro aqui esse return. Não se estranhe caso não funcione, muitas das vezes acontece das classes não funcionarem, tá? Dos exemplos que a TOTS coloca lá, tá com algum error log, alguma coisa. Não é porque você copiou errado. Beleza? Então, só vou copiar aqui e executar. Daqui a pouco eu te mostro. A gente entra ali na funcionalidade de cada método aqui que está sendo chamado, tá? No meu caso aqui, ó, tá vendo? Teste.xml. Eu vou salvar nesse meu diretório aqui, ó. Beleza. Compilei. Ó, vamos imprimir em Excel. Aconteceu alguma coisa aqui. Review in sidebar. Ó, teste.xml. Por que XML? A classe que a gente tinha customizada, que a gente faz a geração, também gera em XML, tá? Porque esse daqui é um formato que você consegue utilizar todos os dados ali do Excel, tá? De padronização, fórmula, etc. E que é aberto para quem não é a Microsoft conseguir fazer esse arquivo ser gerado, tá? Então a forma que a gente tem para trabalhar hoje ele é como XML, beleza? Aqui dentro, cara, tem toda uma documentação, uma execução dele, onde você tem aqui, ó, a linha, quais são as células,
Qual que é o estilo? Ó, o estilo é header. Lá em cima ele tem a definição do header. Ó, qual que é o style do header? Tá vendo? O ID. O header ele tem um alinhamento na horizontal. Ele tem alinhado no centro e na vertical é embaixo. As bordas. Então, ó, position. Ele tem uma borda na direita, contínua da espessura 1 e nessa cor. Entendeu? Isso daqui tudo, cara, antes a gente montava na mão. Agora com essa classe, a gente chama o método e ela faz isso pra gente. Beleza? Certo. Vamos visualizar como que ela ficou quando a gente abre aqui, ó. Teste XML. Eu acho que ele tá para abrir com o Epic errado. Deixa eu... fazer o seguinte. Cara, esqueci onde tá a pasta do curso. Ele aparece diferente aqui, mas... Cara, justamente por causa disso, eu tô quase comprando um Office pro Mac, velho. Users no Velostelis. Cara, cadê a pasta TOTUS, velho? Workspace, TOTUS. Ah, não tá aqui. Ó, vou fazer assim, ó. Pasta atual. Aí, ó. A gente dá um jeito, pô. Aí vamos abrir outra aqui. Aí não tem ela, quer ver? Eu me perdi agora. Ai, mano. Cada aula a gente tem alguma coisa diferente, né, mano? Pegando. Você mudar o caminho lá no fonte. É, tá mais fácil. Vamos ver se assim vai, ó. Arrastando. Ó, era muito mais fácil. Abriu aqui na outra tela. Tá aí, ó. Ou seja, um negócio bem pra mostrar mesmo que funciona, né? né? Mostrar todas as opções. Tá vendo? Ó, você tem aqui, ó. Célula aglutinada. Título em negrito. Calibre 12. Cor azul. Calibre 10. Tá vendo? Ó, formatinho de tabela. Ó, outra cor, outra fonte, Line Draw, Courrier, Arial, e assim por diante. Beleza? Poxa, então isso daqui já dá pra fazer legal, né? Ó, teste 1,
teste 2. Tá vendo? Você consegue criar mais abas, é algo que você não consegue no CSV, tá? Beleza. Bom, então dessa forma aqui, já sei que esse cara aqui vai me atender. Certo? Olhando para aquele exemplo, vamos dar uma olhada por cima aqui na função. Ó. O que ela faz? O Excel cria uma nova instância da classe, tá? Vou explicar o que é isso daqui já já. Então, essa nova instância da classe que está nessa variável, o que a gente pode fazer? Adicionar uma worksheet, que é uma pasta de trabalho, teste 1. Dentro dela, a gente adiciona uma tabela, add the table, certo? Título do teste 1. Add the column, ou seja, estamos adicionando várias colunas aqui para essa tabela, certo? Setando aqui o estilo geral da tabela, tá? Então isso aqui é o estilo default. E aqui, ó, adicionei uma linha. Setando as informações dessa linha, adicionei outra linha. Setando as informações dessa linha, e assim por diante. Cara, você falou, mas para mim não faz sentido. Melhor que seja. Por quê? Aí você vai ter que olhar na documentação, tá? Ó, fornece métodos para a criação de arquivos XML compatível com as versões do Microsoft Excel 2003, superiores e alternativos. Fornece métodos para a criação de planilhas em formato de tabela e fornece também métodos para a configuração de cores e fonte. É o que a gente viu que funcionou. A classe utiliza a escrita diretamente no arquivo em tempo de criação do XML, não armazenando os valores em memória para depois escrever o arquivo. Nesse método de criação, o consumo de memória é menor, porém existe dependência entre os métodos utilizados, já que a escrita é feita a partir da execução dos métodos, sendo indicada essa classe na geração de maiores quantidades de dados. Beleza? Entendeu o que ele disse aqui? Ou mais ou menos? Mais ou menos, essa última. Tá. A gente viu aqui, ó, que isso daqui é um XML, certo? O que estamos fazendo aqui, ó, no nosso CSV? Montamos todo o arquivo em memória, tá? E quando a gente fala em memória, na programação a gente usa de fato a memória do computador. Só que quem está gerenciando isso não é você, e sim o ADVPL. Tá? Quando você armazena uma informação dentro de uma variável no ADVPL, essa variável está alocada em memória, certo? Então, o que estamos fazendo aqui nessa função? Estamos armazenando em memória todo o texto que a gente vai imprimir e a gente escreve de uma única vez o nosso arquivo. Beleza? Já aqui no caso do Excel, ele não grava em memória, ele vai gravando conforme você vai chamando cada método. Então aqui, ó, ele começou a gerar lá. Você falou que quer criar um novo estilo, uma nova linha. Ele vai gerando o arquivo em tempo de execução, tá? Em tempo de execução. Então aqui, ó, worksheet, worksheet, workbook. E esses daqui são os detalhes que você tem aqui para cada formato. Beleza? Essa daqui é a estrutura padrão lá de um XML que funciona lá para o Excel. Tá? Aqui o workbook, o que ele tem? Quem que é o autor, data de criação, versão do documento, como que geralmente abre a página ali, tamanho da fonte, etc. Tá? São informações genéricas da planilha. Styles, o que a gente tem em Styles? Toda a definição aqui de estilização da sua planilha. Tá? Qual que é a definição que você tem para os formatos de número? E assim por diante. Aqui embaixo você tem as abas que você vai criar dentro da sua planilha. Tá? Aí dentro da sua aba você falou que você vai querer uma nova linha. Certo? Ela criou em tempo de execução. Beleza? Aí depois você criou outra linha. Esse carinha aqui, ó, você não consegue mais ficar fazendo edição de layout dele.
Porque ela está sendo gravada em tempo de execução. Isso aqui já está gravado lá no arquivo. Entendeu? Então, toda vez que você vai fazer ali, ó, você pode ver que ele faz o quê? Ó? Adiciona a coluna, seta as informações visuais. Adiciona a linha, seta as informações visuais, adiciona a linha. Entendeu? Até a última aqui que ele já usa só sempre a mesma informação. Tá? Então, se você tem as informações aqui visuais, cara, todas as linhas vão seguir esse padrão. Entendeu? Essa é a diferença, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, em relação às funções que a gente tem dentro dessa classe, tá? Primeiro, praticamente toda classe ela tem que ter um new, tá? Padrão TOTOS, cara, você sempre vai encontrar. Classe customizada, pode acontecer de alguém acabar não colocando o new, tá bom? Ela tem que ser exatamente esse nome? Não. Uma função de instanciação de uma classe, ela pode ter qualquer nome, a função construtora. Porém, por uma nomenclatura, você sempre vai tentar dar um new na sua classe. Tá? O que é uma instância de uma classe? Tá? Só para me entender um pouquinho disso que você acabou de falar. Tá. Mas se eu coloco um outro nome, porque ele é só nomenclatura ali. E de qualquer forma ele vai entender que é para instanciar. Isso quando você está desenvolvendo a classe. Tá? Imagina o seguinte: tudo que você utiliza tem uma programação semelhante à sua. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Aqui o que você está fazendo? Você está gravando um arquivo, certo? Sim. Beleza. O que você está fazendo? Você está chamando uma função chamada memowrite, certo? Sim. Vamos ver se ela existe aqui dentro. Ó, ela está chamando, está chamando, está chamando. Ou seja, em nenhum dos momentos é uma static function. Ou seja, então ela é uma função padrão da TOTOS. Beleza? Essa função aqui, ó, vamos dar uma olhada se a gente consegue descobrir de onde ela é. Ó. Vou vir aqui no ambiente que eu estou conectado. Inspetor de objeto. Inspetor de objeto não, inspetor de função. Carregou. Vou copiar aqui, ó. Memowrite. Paste. Não encontrou. É que eu acho que esse cara aqui deve ser de framework. Deixa eu tentar lembrar de algum outro exemplo aqui. O RPC7 Env também é de framework, mas deixa eu ver se ele aparece. Apareceu. Aqui, ó. Eu estou chamando uma função, certo? E sempre faz aquela abstração contrária para você imaginar o que esse cara faz. Tá? O que RPC7Env faz? Ele abre o ambiente para mim. Como que ele faz isso? Não me interessa. Eu só quero saber se ele conseguiu, sim ou não, abrir o ambiente. Beleza? Se ele conseguiu abrir o ambiente, eu faço tudo isso. Se ele não conseguiu, eu não faço nada. Tá bom? Esse cara aqui, ó, ele é uma função dentro do fonte tbi com.prw. Beleza? Eu tenho uma versão antiga desse cara. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó. É isso, não? TBI com .prw. Ah, eu não copiei ele pra cá.
Caraca, não quer mostrar meus fontes, velho. Será que deu erro na hora que tava copiando? Bom, pode ser. Enfim, tudo que você está chamando aqui, ele está compilado dentro do seu RPO, tá? Certo. E o while não é uma função, certo? Mas ele é uma diretiva que também está compilada dentro do seu RPO, tá? E isso, quem fez isso tudo foi utilizando uma outra linguagem que está dentro do motor de funcionamento do Proteus, que trabalha com várias linguagens, que gerou a DVPL, e assim você vai cada vez se aprofundando mais e mais, tá bom? Qual que é a melhor forma que você tem ali para trabalhar na sua mente? Cara, se eu entendi o que a função faz, eu consigo saber se ela atende a minha necessidade, sim ou não. Beleza? A função, o que ela tem que fazer? Ela tem que executar o que executar o que ela está designada para executar, podendo considerar os parâmetros que você informou e podendo te retornar alguma informação que você esteja esperando. Beleza? O fluxo dentro dela, para você não faz diferença como que ele está fazendo, teórica, entre aspas, tá? Em relação às classes, é da mesma forma. Uma classe, o que ele é? Ele é uma aglutinação de informação, tá? A forma mais básica que a gente tem ali quando a gente começa a falar de classes, tá? A forma mais básica que eu digo, mais comum de ter uma exemplificação de uma classe. Imagina que você precisa criar informações de uma pessoa, tá? User function pessoa, tá? Return. Esse cara aqui, ó, Ctrl KM ADVPL, tá? Uma pessoa, ela pode ter algumas informações que são o quê? Nome, idade, e por enquanto tá bom. Nome e idade, certo? Toda vez que você fala assim, ó, eu conheci uma nova pessoa, certo? Você tem lá a informação dela que ela tem um nome específico e uma idade específica, beleza? Como que eu posso retornar para você esse atributo aqui, pensando que a sua pessoa é uma user function? Como que você pode ter informação dela aqui, do nome e da idade? Só não ali por parâmetro? Assim, deixa eu ver. Você chamou uma pessoa e você quer saber qual que é o nome e a idade dela, tá? Ou seja, então você não vai chamar fulano que tem a idade tal. Você vai falar, fulano, qual que é a sua idade e o seu nome, beleza? Ou seja, ela tem que te retornar uma informação, Sim. beleza? Como que você consegue pegar essas duas informações aqui, nome e idade? No retorno. No retorno. Como que a gente pode retornar nome e idade aqui? Retornando as duas variáveis, no caso? Que jeito? Seu nome, Vírgula. Unidade. idade. Tá. Parênteses aí, não sei. Entre parênteses. Beleza. Sua função, ela só pode retornar uma coisa, tá? Ou ela retorna um true ou false, ou ela retorna um número, ou ela retorna um caractere, ou ela retorna nulo, ou ela retorna data, mas é sempre um único valor. Certo. Beleza? Primeiro ponto. Sendo assim, o que você poderia passar? Uma forma seria você passar um array. Certo? Lembra que o array é uma
É um guarda-roupa que você coloca várias caixinhas. E cada caixinha tem um conteúdo. Sim. Então, beleza. Peguei o conteúdo, joguei numa caixinha. Peguei a caixinha, joguei no guarda-roupa e estou te entregando o guarda-roupa. Beleza? Então tem aqui, ó, seu nome e a idade. Beleza? Essa variável aqui, ó, é local. Certo? Você chama uma pessoa. Ela retornou para você nome e idade. Beleza? Quando você chama outra pessoa, essa variável aqui vai nascer zerada, certo? Seu nome vai receber Douglas, N idade, vai receber, eu esqueci a idade, acho que é 25. 25 ou 26? Acho que é 25, deixa 25 que é melhor. Comecei a esquecer depois dos 30, né? Antes não. Eu já tô esquecendo, acho que desde os 22. Beleza? Ó, então vamos lá. Você tem aqui a sua função, tá? User function. Função return. Beleza? Esse carinha aqui, ó, está no seu fonte função.prw. Beleza? Esse carinha aqui está no seu fonte pessoa.prw. Beleza? Vou deixar os dois para a gente conseguir ver ao mesmo tempo. Tá? Função.prw fez o quê? Chamou uma pessoa. Beleza? Essa pessoa vai me retornar o quê? Um array. Certo? Então vou colocar aqui, ó, local a pessoas. É um array, certo? E eu posso fazer o quê? Posso adicionar no meu a pessoas, certo? Uma nova pessoa. Beleza? Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Pronto, adicionei. Como que eu capturo aqui, ó? Qual é o nome da pessoa? Como eu capturo aqui dentro? É o conteúdo do seu array ali na. Como? Digita aí que eu vou digitando. Uma pessoa na linha 1. A, Posição. a pessoa. Abre o bullshit, né? Aham. Pode ser parênteses 1.1, né? Só um. Não, 1,1. Porque você retornou um array dentro de um array. Exato. Beleza. Então esse daqui é o que? O nome, Douglas. Certo? Vamos lá, você adicionou outra pessoa. Beleza? Sim. Qual é o nome da pessoa? Seria a pessoa 1,2. A pessoa 1,2? Na verdade, 2,1, né? 2,1? Isso. E qual que é o nome dela aqui? A gente não tem ainda, né? O nome dela continua sendo Douglas. Por quê? Ah, sim, porque ele tá seguindo o que tá no. O que está dentro da classe. Tá executando esse fonte, exatamente. Exatamente. Cara, o nome da pessoa 2 aqui pra mim não é Douglas. Tá? O nome dele aqui tem que ser Alan. Aí eu vou lá, vou pra Alan. Pra Alan. O que vai acontecer? Alan, nos dois. Sim.
Beleza? Cara, como que eu posso corrigir isso então? Eu posso jogar esse nome aqui, ó, para uma static dentro desse fonte? O que você acha? Lembra do escopo da static? O que você acha? Resolve? Entendi a pergunta, se vai resolver. Agora eu quero que aqui, ó, seja Douglas e aqui seja Alan. Se eu mudar o escopo, ao invés de usar local, que ele cria todas as vezes, usar para static, você acha que resolve ou não? Acho que sim. Acho que sim? Tá. Então vamos lá. Ó. Função, local a pessoas é 0, certo? Adicionei alguma coisa nesse array. O que é? O retorno dessa função. Vamos lá. Cheguei nessa função, static cnome, n idade, pessoa, recebe Alan, 25, retornou. Qual que é o nome? Alan. Adicionei uma nova posição. Vim para cá. O que ele vai fazer? Esse static aqui, ó, ele já vai carregar como Alan e n idade. Tá? Porque esse cara aqui, ele já vai estar populado e ele não foi limpo depois que acabou a execução desse PRW aqui. Beleza? Ah, lembrei uma forma que fica melhor da gente visualizar que são arquivos separados. Acho que fica melhor assim. Beleza? O que vai acontecer? Esse carinha aqui veio aqui, então ele vai continuar sendo Alan, 25, voltou para cá. Beleza? Beleza. O que vai ser aqui? Alan. Alan. Ou seja, vai dar na mesma. Certo? Então aqui pra gente, esse cara como static, private, public, ou static, ou local, ou qualquer outra coisa, vai continuar dando a mesma coisa. Tá? Talvez você poderia criar aqui um ID e fazer um if. If id igual a 1, else and if. Aí eu vou fazer assim, ó. 1 e 2. Botei aqui. Douglas. E olha lá. E agora, você acha que funciona assim? Funciona. Beleza, funciona. Só que, e se a gente tiver que adicionar mais uma pessoa aqui? Ou então, se a gente quiser colocar mais um atributo aqui. Altura. Toda vez vai virar uma mexeção nessa função aqui para ficar criando mais itens e mais itens, mais itens. Beleza? E se eu quero alterar o nome do Douglas? Certo? Como que eu posso alterar o nome do Douglas aqui? Ó? Não tem como. Porque esse cara aqui ele já não existe mais. É uma variável que morreu. Certo? Certo. Então, para esses casos, a gente tem as classes. Tá? Que é algo que a gente vai fazer junto mais lá para frente. Beleza? End class. Mas as classes é legal você já ter uma noção aqui agora, porque tudo que a gente tem que é um objeto, ele é uma classe. Tá? O que é um objeto? Percebe que essa classe ela tem em comum nome, idade, altura. Todas as pessoas têm um nome, uma idade e uma altura. Concorda? Isso daqui, o que ele é? Ele é um atributo. Tá? Então aqui, ó, a gente coloca a nomenclatura dele como data.
Beleza? Esse carinha aqui, ó, a gente pode colocar as string. As string. Só que eu acho que não tá funcionando no as ainda. É PRW, não é... Deixa eu ver. Ctrl KM. VPN. Ah, não, aceita sim. Eu só não forço a tipagem forte. A restrição. Desculpa. Isso aqui é um atributo da pessoa, tá? A pessoa pode ter o quê? Que é segredo dela. Ela pode ter, sei lá, a senha da conta bancária, certo? Quando estamos trabalhando com PRW, não é possível você deixar essa informação dentro da classe pessoa sem com que todo mundo que chamar essa pessoa aqui saiba dessa informação, tá? Isso só é possível com o TLPP, tá bom? Como que é esse escopo aí de tudo muito fechado aqui dentro? É como se fosse um local dentro da função, tá bom? No caso de uma classe, toda vez que você cria uma nova pessoa, que você chama uma nova pessoa, você sempre consegue acessar o nome, a idade e a altura dela. Sim. Beleza? Esse carinha aqui, ó, o que ele tem que ter? Uma classe ele tem que ter os atributos e ele tem que ter os métodos. Method new. Esse cara aqui, ó, é o nosso construtor. Como assim construtor? Ele retorna uma nova instância para a gente da classe pessoa. Uma nova instância que é uma nova pessoa que você acabou de criar. Tá? Esse método new da classe pessoa end não, é return, tá? O que ele tem que retornar aqui, ó? Ele tem que retornar self. Oh, Alan, só um minutinho, peraí. Eu vou pra casa. Não, tá chovendo? Tá, se eu precisar eu te ligo na hora que acabar, tá bom? Você falou com o do IPVI? Tá, dá uma olhada com eles. O Tu falou que ia tentar pegar o carro da mãe dele. Dá uma conversada com ele só pra não atrapalhar aí as informações. Tá bom, pode ser. E aí, só confirma tudo isso daí com eles e baixa o aplicativo lá, tá bom? Beleza, então. Tá, beleza. Qualquer coisa, se for o caso, eu acho que do jeito que eu tô aqui eu consigo ir, tá? Mas aí a gente vai se falando, na hora que acabar aqui eu te aviso. Beijo, tchau. Voltei aí, cara. É que minha mulher, quando a gente liga, é porque tem que ser na hora. Se não é urgente, a gente manda mensagem e espera ver. Bom, voltando. Então a classe pessoa ela tem que ter um instanciador que retorna a própria classe, tá? O que é o self dentro do Proteus, tá? É quando ele referencia a si próprio. Por exemplo, uma pessoa ela sempre sabe qual que é o nome dela, tá? A idade, dependendo da idade, ela vai lembrar. E a altura, dependendo de quanto tempo faz que ela mediu, ela vai lembrar também. Tá? Ou seja, são informações que a própria pessoa sabe. Quem sabe? O self, eu. Eu sou uma pessoa e eu sei meu nome, pelo menos. Tá? Então, toda vez que eu retorno isso, é porque alguém me chamou e eu passei essas informações para ela.
tá? Ou seja, a pessoa tem uma nova instância ali, ela tem essas informações que é aqui da pessoa Douglas, tá bom? Quando você, então, vai utilizar aqui, você não vai jogar isso tudo dentro de um array. Você vai ter aqui, ó, o pessoa, vamos colocar direto, ó, o Douglas, ele começa como nulo. É uma forma que a gente tem aqui de iniciar objetos, tá? O Alan ficou bom, o Douglas, né? É o de object, tá? Sim. O Douglas recebe o quê? Uma pessoa, tá? Só que essa pessoa não é uma função, ela é uma classe. Então eu tenho que executar um método dela. New. Beleza? O Alan, da mesma forma. Pessoa. New. Agora, dessa forma aqui, ó, são duas pessoas diferentes aproveitando os mesmos atributos. Beleza? Além dos mesmos atributos, elas estão aproveitando os mesmos métodos. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um método new, o que eu estou falando? Olha, ô Douglas, você tem um nome, uma idade, uma altura e você pode executar new. Tá? O que você pode fazer aqui? Ó? Um method aniversário. Beleza? O que o método aniversário faz? Return. O método aniversário da classe pessoa, ele vai pegar a idade da pessoa, ou seja, self n idade, certo? Idade da pessoa que está sendo fazendo um aniversário, tá? Se eu pego aqui, ó, n idade recebe mais um, ou seja, significa que ele fez mais um aniversário, beleza? Só que esse n idade aqui, ó, isso aqui não é string, isso aqui é integer. E aí, quando a gente for ver sobre classes lá na frente, eu te explico o porquê que tem essa diferenciação, tá? Não é caractere, sim string, não é numeric, sim integer, tá? Esses carinhas aqui, ó, eu preciso nascer com uma informação padrão, tá? Então, toda vez que eu instancio uma nova pessoa, essa nova pessoa, ela vai ter um nome padrão, tá? Essa pessoa vai ter uma altura padrão. E essa pessoa vai ter uma idade padrão e uma altura padrão, certo? Só que aqui, ó, eu não posso usar dessa forma, porque ele vai achar que é o quê? Uma variável que existe aqui dentro. Eu não quero mexer na variável, eu quero mexer na instância da pessoa. Então, self, ou seja, a idade da pessoa, o nome da pessoa, a altura da pessoa. Beleza até aqui? Sim. Certo. Quando eu estou criando uma nova pessoa, eu não estou passando nada como parâmetro. Beleza? Porém, eu posso colocar aqui, ó, para receber nome, idade e altura. Certo? E se eu não souber essas informações aqui? Se eu não souber, o padrão é eu criar uma pessoa sem nome, sem idade e sem altura. Então, vou fazer aqui, ó, default. Beleza? E ao invés de eu iniciar esse carinha aqui como uma string direto, eu vou iniciar ele com o valor que ou eu recebi
Tá? Ou então, se eu não recebi, eu defini qual que é o valor default dele. Beleza? Certo. Criei uma nova pessoa. Ó, esse cara aqui é o Douglas. Tá? E ele tem 25 anos. Essa pessoa aqui é o Alan. E ele tem 33 anos. Beleza? Se eu quero saber o nome do Douglas, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, o atributo da classe. Isso vai me retornar Douglas. E o do Alan? O Alan, seu nome. Tá vendo? Ó? Acessamos o mesmo atributo da mesma classe, só que em uma instância diferente. Beleza? E se eu quero, hoje já passou o 1º de setembro, então o Douglas já fez um aniversário esse ano. Então vem aqui, ó, o Douglas, 2 pontos. O que eu vou acessar do Douglas agora? É um atributo ou é um método? Um método. Então, ó, qual método eu vou chamar? O método aniversário. Então, se ele fez aniversário, eu vou chamar aqui agora, ó, o Douglas N idade. Isso aqui vai me retornar o quê? 26. E no do Alan? Quanto que ele vai retornar? Por que o seu retorna 26? Porque tem um mais um ali. Exato. O seu vai retornar 33. Por quê? É a mesma classe, certo? É o mesmo método, certo? São instâncias diferentes. Essa é uma pessoa, essa é outra. Aqui o que eu fiz? Eu criei uma pessoa com o nome Douglas e 25 anos. Sim. Li o nome dela, é Douglas. Eu falei que o Douglas fez um aniversário, certo? Qual que é a idade do Douglas aqui, ó? É a idade que ele recebeu quando foi criada a classe, certo? Qual que foi o valor que ele recebeu? 25. Beleza? Se 25 mais 1, ou seja, n idade... deixa eu corrigir aqui, né? N idade recebe idade mais 1. Certo. Beleza? Agora sim tá certo. Beleza. Idade vai receber a idade que ele tem mais 1, porque ele fez um aniversário. O aniversário ocorre anualmente, certo? Se ele fez um aniversário, qual que é a idade dele agora? É 26. E no caso do Alan? Cria uma pessoa com o nome Alan, idade 33. Eu li o nome dele é Alan, eu li o nome da idade dele é 33. 33. Por quê? Porque ele ainda não fez aniversário, não chegou o dia do aniversário dele. Entendeu? Show. Então, isso é o que nos possibilita, tá, uma classe. A gente consegue, para cada instância, executar informações separadas e consegue acessar atributos separados. Faremos classes mais para frente, porque aqui nas classes tem a questão de encapsulamento, tem a questão de herança que dá para a gente utilizar. Tá? Tem mais uma série de outras coisas aqui. Não abordaremos por enquanto, beleza? Mas esse contexto aqui, tá claro para você? Claro. É um pouco confuso ainda no começo. Sim. Por isso que a gente nem vai utilizar ele, tá? O que eu preciso que você entenda aqui é: toda vez que eu chamo um new de uma classe, eu estou criando uma nova instância. Tudo que eu mudar, o que eu acessar, ser nome, aniversário, idade, é referente à classe que está chamando. É a instância da classe, tá? Beleza? Eu estou executando um método, só que só para essa classe aqui, ó. Se eu faço um aniversário para o Alan, não interfere na idade do Douglas. Beleza? Esse é o contexto que eu preciso que você entenda. E o porquê que a gente chegou até aqui? Por causa desse new, que é o construtor que retorna o self. Tá?
Esse self aqui, ó, ele tem que ser retornado só por um método, só pelo método construtor. Por isso que eu te falei que, por padrão, a gente cria new. Por quê? Eu quero uma new pessoa, certo? É claro que você está fazendo aqui. Assim como é claro que você está fazendo um aniversário, certo? Pode acontecer numa classe customizada de alguém criar aqui como novo. Cria pessoa, entendeu? Bom, entrega a mesma coisa? Cria pessoa? Sim, entrega. Por quê? Eu estou pegando a classe pessoa, certo? Estou executando o método construtor dessa classe pessoa, que é cria pessoa. Ele vai entrar aqui dentro, processar e me retornar o self, que é ele mesmo. É que eu tinha em mente que esse new seria, tipo, já por definição, teria que ser sempre essa palavra. Lógico Não. que ali ela está exemplificando o mais próximo do novo, é uma questão mesmo de como é que fala? É uma boa prática. Práticas, é uma boa prática. Mas eu tinha essa definição que teria que ser sempre new, por isso que eu fiz essa pergunta. Isso. Não, então, eu achei legal detalhar para você para ter essa visão, tá? E assim, tudo que você utiliza dentro do Proteus, cara, isso facilitou muito para mim quando eu comecei a pensar dessa forma, tá? Eu estou utilizando isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? É isso. O que ele faz aqui dentro? Cara, eu não sei. Só que eu preciso de uma nova pessoa. Entendeu? Aniversário. Ele vai olhar se a data de hoje é igual à data de nascimento da pessoa. Não sei. Eu só estou falando, faz um aniversário. Entendeu? Quando eu falo aqui, ó, o FW, MS Excel, SXZ, eu vou precisar usar algumas coisas aí de você, tá? Me passa tudo aí que você tem. Aqui dentro de O Excel, ele vai ter métodos e ele vai ter atributos disponíveis para utilização. Beleza? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Alguma dúvida aqui? Não, tá claro. Beleza. Fazendo isso, a gente vai ter o que então? Ó? Imprime Excel. O que eu estou fazendo? Eu peguei uma classe Excel, tá? Eu chamei o método new, que por uma boa prática a gente já sabe aqui, por uma convenção, que ele está criando uma nova instância, tá? E dentro do Excel, eu chamei o quê? add worksheet. Como assim eu chamei? Um objeto, ele vai estar sempre, que você acessar alguma informação de um objeto, ele vai ter dois pontos no final, tá? Com exceção do JSON que você estava vendo com o Jonathan, como você acessou ali enquanto eu estava fazendo o code review com ele, aquele ali é um caso isolado de um novo objeto que está surgindo, tá? Sim. Que surgiu. Mas por via de regra, classes, você vai acessar um atributo ou um método, você vai colocar nome da variável que está com a instância que você quer executar aquele procedimento, tá? Dois pontos, e aqui na frente você vai ter ou o método ou o atributo. Beleza? Lembra quando a gente mexeu lá naquele ponto de entrada, que a gente pegou lá o get dados e pegou uma variável, eu acho que era... A gente pegou uma variável ou foi um método que a gente rodou? Eu lembro... Acho que foi uma variável assim, não foi? Tipo... Esse era o N, era o... Eu acho lembro que a gente utilizou, que a gente precisou fazer isso. Foi alguma coisa parecida com isso, não foi? Eu acho que era algo mais ou menos assim. Ou então, tipo, o get dados... Acho que... se eu não me engano, acho que era tipo... B... Cara, eu esqueci o nome do atributo. Não é o change, mas é como se fosse tipo assim, ó. O bchange, o que ele vai fazer? Ele vai executar a função, o underline, função. Era um negócio assim mais ou menos, não era? Sim. E dentro da sua função você tinha a static lá, salvando a texto que a pessoa informou, né? Isso. Era uma coisa assim mais ou menos. Olha a relação aqui, ó. Tá vendo? O que o getDados é? O getDados é uma variável private
tá? De qual objeto? Do ms new get dados, tá? Ele foi feito aqui, ó, por um new, beleza? E esse get dados aqui, ó, ele foi chamado pela função padrão da TOTUS. Beleza? Esse carinha que você tem aqui, ó, é o quê? O seu gatilho que executou. Certo? Sim. E a gente tem a classe ms new get dados. Beleza? Lá, o que ele tem? Ele tem lá class ms new get dados, tá? Ele tem um atributo chamado bchange, que começa com nulo, tá? Ele tem lá o método new. Ele tem um método, sei lá, delline, que é para deletar a linha, só para a gente ter mais um método aqui. Fechou a classe. Beleza? Dentro do método new, o que ele tem? Alguma coisa e me retorna o self. Certo? Agora veja o que aconteceu. O programa da TOTUS criou uma variável private desse carinha aqui. Ele vai fazer o quê? Vai procurar o fonte da TOTUS que tem essa classe, carregou todas essas informações dentro dela, voltou e preencheu aqui. Beleza? A função da TOTUS vai lá, de alguma forma executa o seu gatilho. Beleza? Ela está executando o seu gatilho, ou seja, ela vai chamar a sua função. Função do gatilho. Beleza? Isso vai fazer com que entre dentro do seu PRW. Como esse carinha aqui, ó, é private, o que você está fazendo? Ó? Você está alterando um atributo dessa instância, tá? E essa instância aqui, ó, ela é referente a essa classe. Ou seja, você está alterando esse carinha aqui dessa variável. Tá? Bagunça, deu para assimilar com isso daqui? Deu para assimilar um pouco, né? Deu para assimilar mais um pouco? É um pouco confuso, mas deu para entender, sim. Beleza. Quando a gente começar a desenvolver uma classe vai ficar mais claro, tá? Porque aí eu vou fazer outras referências aqui relacionadas às funções. Só que aí na hora que eu começar a fazer essas referências, aí vai começar a bagunçar mais um pouco. Beleza. Beleza? Pra agora, eu digo, tá? Não pra quando a gente for fazer. Entendi. Por que eu entrei nesse mérito contigo? Você tem aqui, ó, adicionou a DD Worksheet, certo? Cara, se isso daqui, ó, é um método, porque ele tem um parênteses, tá vendo, ó? Ele tem um parênteses, então ele não é um tributo, ele é um método. Eu posso vir aqui dentro, ó. Quando eu pesquiso add worksheet, aqui, ó. Essa daqui é a documentação desse método. Sim. Então o que ele vai fazer, ó? Worksheet, ele retorna para mim nulo. Bom, não estou pegando o retorno dele e salvando em nada. Então tá certo. A descrição, adiciona uma worksheet, que é uma planilha, ou seja, uma aba dentro do meu arquivo. Qual que é o parâmetro? O nome da planilha que vai ser adicionada. Então ele vai criar uma planilha chamada teste1. Beleza? E depois, o que ele faz? Ele dá um add table. O que é um add table? Ó, eu preciso passar o worksheet. Quem que é o meu worksheet? É o carinha que eu acabei de criar. Para ele saber em qual aba ele vai ser criado. E o ctable, que é o nome da minha tabela. Beleza? O que ele vai me retornar? Nulo. Então, não preciso de nada. Adiciono uma tabela na worksheet. Uma worksheet pode ter apenas uma tabela. Poxa, baita informação que você só teria ou lendo a documentação ou fazendo lá o seu programa inteiro na hora de testar dar erro. Entendeu? Nome da planilha, nome da tabela. Ambos obrigatórios. Beleza? Dessa forma, a gente vai tendo aqui, ó, cada método. Beleza?
Quando eu venho aqui, ó, em get, ó, activate, então por penúltimo, ele está rodando aqui, ó, um activate que ele faz o que, ó? Habilita o uso da classe indicando que está configurada e pronto para uso. Ou seja, finalizei a geração do meu arquivo. Beleza? Certo. Get XML file. Cria um arquivo no formato XML do MS Excel 2003 em diante. Tá vendo? Ó? A classe não precisa retornar nada para a gente. Ó. Por quê? Tudo está ficando armazenado dentro dessa instância ou Excel. Entendeu? A gente não precisa ficar criando várias variáveis ou várias posições de um array. São informações de diferentes tipos que são utilizadas por diferentes métodos dentro de uma mesma instância. Porque quando eu dou aqui, ó, set cell bold, eu estou falando que essa célula aqui vai ser negrita, certo? Só que eu preciso saber qual que é a célula. Eu não estou passando aqui, ó. Só que a célula está lá dentro. Self, célula. Entendeu? E quando eu passo aqui, ó, nome do arquivo físico. Ou seja, é onde esse arquivo vai ser gerado. Beleza? Entendi. Entendeu como é que funciona aqui a documentação e o uso de uma classe? Sim. Legal. Então, com isso, você tem aqui agora... Eu vou até passar no seu PV aqui, ó. O link dessa documentação. Assim que é bom, né? Você achou que ia ficar impune, né? Isso aqui ia ser fácil, assim. E esse aqui eu não vou nem subir lá no Drive, eu vou passar para você direto. E aqui, ó. Esse arquivo que acabamos de fazer. Beleza? Qual que é o seu desafio? Você criar esse arquivo Excel utilizando esse mesmo formato que a gente já tem funcionando aqui. Beleza? Se atente ao quê? Diretório aqui, principalmente, tá? Deixa eu só entender. Qual que é o desafio? Eu criar esse arquivo aí? Esse daqui, ó, tá criando aquela planilha toda zoada lá da TOTS, né? Ah, sim. E aí você quer que crie com a informação que a gente já tem no nosso fonte aí. Exatamente. A gente já tem um layout definido. Certo? Então o que você vai precisar fazer? Você precisa ter uma planilha que ela vai ter esses itens aqui de cabeçalho e vai ter que listar as linhas ali dessa planilha. Utilizando essa classe FWMS Excel. Certo? Ou seja, trabalhar aqui em cima desse carinha aqui. Show. Tá bom? Caso você utilize o ambiente da ASICS, utilizar um desenho aí da vida, cara, ele já tem esse pedido. Se você for usar sua base local, provavelmente você vai precisar adaptar sua query aqui, tá? Bom. Beleza? Show. Alguma dúvida? Nenhuma? Caraca, hoje então foi bom, hein? Eu vou começar a fazer, vai vir um monte. Eu dou uma olhada no vídeo, dou uma olhada na documentação. Eu já vou até parar ele aqui para colocar para subir. E amanhã eu pego a minha máquina aqui. Não, em casa eu vou colocar ele para subir. Eu vou sair agora, dar um rolê. Chegando em casa eu já vou colocar ele para subir lá no YouTube, que aí ele vai ficar naquele mesmo link, tá? Pelo tamanho, provavelmente ele vai estar disponível amanhã. Beleza? Show. Cara, então por hoje é isso que eu tinha. Bom fim de semana pra você aí. Qualquer coisa depois a gente volta a se falar. Se tiver alguma dúvida quando você estiver fazendo, cara, vou estar trabalhando de novo no fim de semana, então pode chamar. Beleza? Show. Valeu, hein? Abraço. Bom fim de semana aí. Até mais. Pra você também. Tchau, tchau.